Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está acompanhando o nosso programa. Essa semana nós estamos falando a respeito do medo. E nós já vimos o medo ético, o medo de relacionamento, mas agora nós vamos falar de situações onde esse sentimento foge do controle. É o que você vai acompanhar aqui hoje no Dia a Dia com Deus. Meu nome é Paula, eu estou aqui para dar o testemunho da minha vida com relação à síndrome do pânico. Eu entrava no elevador, se eu fosse a última no canto e as pessoas começassem a me apertar, eu não ficava bem, começava a sair até do meu estado emocional normal, digamos assim, né? E a partir daí eu entendi que eu precisava de ajuda, procurei um profissional da área, um médico, onde eu pude relatar o meu quadro e ele me informar que eu estava com a síndrome do pânico já bastante elevada. Após isso comecei um tratamento, né? Tomava 6 tipos de medicações, entre elas antidepressivos, remédio para dormir, enfim, né? Tarja preta, remédios fortes. E você não fica num estado emocional normal teu, porque se você para pensar, você acha que aquilo é impossível de ter acontecido com você, mas infelizmente acontece. Eu não consigo imaginar não ter Cristo na minha vida e poder passar por uma situação como essa. Eu até penso que eu nem sairia dela, porque Cristo tem sido tudo para mim, né? Eu realmente tinha 2 opções. Eu tomei a decisão por uma delas, que era confiar no que Cristo fez na minha vida e hoje faria através dessa doença. Eu confiei plenamente, tinha noites que eu consigo lembrar agora que eu dormia em cima da cama de tanto chorar e de desespero mesmo, clamando, né? Que Ele pudesse realmente me dar a vitória, que eu pudesse sair disso com Ele, né? E que fosse para a glória dEle, porque tudo que eu faço na minha vida é para a glória de Deus, senão nada valeria a pena. E realmente hoje já estou bem melhor. Até na época eu não pude engravidar devido à medicação e tudo mais, né? Hoje já tenho meu bebê que está com 3 meses, para a glória de Deus. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos amigos, aos colegas que sofrem da mesma doença que eu pude experimentar, infelizmente, que procurem o maior de todos os remédios, que é Cristo, porque sem Ele não passaremos e não venceremos essa doença. Existe uma realidade hoje, quando se fala em medo patológico, que é a presença desses pacientes em grande quantidade nos consultórios, tanto psicológicos quanto consultórios psiquiátricos. Talvez algumas informações, o que é um medo patológico? E eu quero dizer para você que, na verdade, esse medo patológico é aquele que paralisa a minha possibilidade de viver e viver com qualidade de vida emocional, com qualidade de vida mental, relacional, e o medo patológico interfere em todos os processos da nossa vida. Ele é diferente do medo normal, por quê? Porque ele não tem uma razão objetiva, ele não tem base numa realidade concreta. O próprio paciente, ele sabe que é absurdo o sentimento que tem e que não tem justificativa concreta, né? Esse medo provoca aflição, uma ansiedade desmedida que foge ao controle das pessoas. O acompanhamento dos sintomas físicos presentes no medo, como no caso desta jovem com a síndrome do pânico, falta de ar, sudorese, tremor constante. O que eu acho importante trazer é o seguinte, hoje nós temos toda uma possibilidade técnica de tratar do medo patológico. Nós temos hoje medicamentos que podem interferir no funcionamento do sistema nervoso central, trazendo bons resultados na diminuição deste medo, até na cura desse medo. O próprio processo que se traz dentro de um acompanhamento psicoterapêutico traz resultados onde os pacientes que vivenciam essa experiência podem experimentar a cura deste medo ou destes medos e viver com qualidade de vida emocional. Eu diria que é importante ressaltar a necessidade da procura de um profissional da área de saúde emocional, da área de saúde mental, que se seja feito um bom diagnóstico
para que todos esses medos sem razão objetiva, todos esses medos que não têm um objeto concreto na realidade, mas que te paralisa e te impossibilita de viver, possam ser tratados e trazerem os resultados que, na verdade, todos nós buscamos, que é viver com qualidade de vida emocional. Infelizmente, essas patologias têm se tornado cada vez mais frequentes. É importante conhecer a doença, mas também saber que há uma saída para o medo patológico. Vamos ver o que a Bíblia tem para falar a respeito desse assunto? Você vai ouvir o pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. Como nós vimos agora há pouco, há um tipo de medo que vira doença. Se de um lado o medo pode ser bom, porque nos impede de sermos afoitos demais e corremos riscos desnecessários, há um tipo de medo que é limitante, porque ele se torna uma enfermidade dentro de nós. Nós ouvimos o depoimento da síndrome do pânico, onde sabemos hoje que ela é uma enfermidade decorrente de uma reação química dentro do nosso organismo. Nós sabemos que as pressões da vida, na medida em que elas se intensificam e demoram de ser resolvidas, geram tamanha descarga de adrenalina no sangue que promovem uma baixa de um outro hormônio chamado serotonina e, por causa disso, nós começamos a ter uma enfermidade que envolve um temor desmedido e um temor, vamos dizer assim, fora do contexto da realidade, não tem um motivo, o medo simplesmente se implanta. Agora, eu quero dizer que isso acontece com pessoas que temem a Deus, com pessoas que não temem a Deus, porque esse é um efeito do nosso corpo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitos de nós às vezes temos preconceitos de lidarmos com essa enfermidade e achamos que por causa da nossa fé, do nosso temor ao Senhor, nós nunca passaremos por uma enfermidade como uma síndrome do pânico ou uma depressão. Mas, na verdade, se os mecanismos naturais estiverem acontecendo de reação às pressões da vida na sua vida, você provavelmente terá uma síndrome do pânico ou outra coisa parecida em função do desgaste natural e do estresse que você está vivendo. Eu quero mostrar para vocês um homem de Deus, um profeta tremendo que viveu algo assim. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas a palavra do Senhor nos ensinando em 1 Reis 19, versículos a partir do verso 1. Mas eu quero destacar alguns versículos a partir do verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, e sentou-se debaixo dele, e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Esta experiência de Elias nos ensina que pessoas profundamente espirituais, tementes a Deus, cheias do Espírito Santo, podem viver um medo patológico. Veja só o que aconteceu. Elias havia pregado a palavra do Senhor durante vários anos e a rainha Jezabel e Acabe, o seu marido, resistiram à palavra de Deus. E um dia, então, ele faz um solene desafio, convoca 400 profetas de Baal para um teste, para ver qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro teria que mandar fogo dos céus para consumir o sacrifício.
Deus manda fogo dos céus. Baal, que não era Deus, não manda. E então os 400 profetas de Baal são perseguidos pelo povo como embusteiros e mentirosos. Mas Jezabel manda um bilhete dizendo: olha, assim como você desacreditou os profetas de Baal e os destruiu, eu vou destruir a sua vida. E aquele homem que havia, diante de todo o povo, visto os milagres de Deus, agora teme profundamente a morte e se desanima com a vida. E então ele vai para o deserto com o desejo de morrer. Ele diz: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais esse negócio de ser profeta, eu não aguento mais pregar a palavra, eu não aguento mais esse povo ouvir e não ouvir. E ele se deita no deserto para morrer de fome, de sede, porque ele não quer tentar mais nada. E se não for a intervenção do Espírito de Deus em buscá-lo, em mandar o seu anjo, em levar a comida, ele teria morrido. E Deus não permite que ele fique no deserto e manda-o em direção ao monte de Deus, ao monte Horebe, ao monte Sinai, e ele ali fica procurando morrer outra vez. E Deus fala com ele outra vez de várias maneiras. O que eu queria dizer para você é que quando o medo se torna algo patológico, nós temos desejo de morrer, nós perdemos a capacidade de crer, ainda que tenhamos vivido experiências tremendas com Deus, temos dificuldades para orar, temos dificuldades de nos sentirmos amados e de amar as pessoas. E esse é um tempo em que nós precisamos de ajuda. Ajuda que vem do alto, ajuda das pessoas que estão ao nosso redor, ajuda da medicina que está próxima de nós, de tal maneira que nós possamos sair desse contexto. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus se importa com aqueles que sofrem de um medo patológico. Deus tem prazer de mandar os seus anjos. Deus tem prazer de fazer com que esses anjos se concretizem diante de nós, assim como se concretizaram para Elias e levaram pão e água. E muitas vezes Deus coloca na sua vida pessoas de carne e osso, que se tornam instrumentos da graça, que lhe conduzem para que você saia desse marasmo, desse sono de morte, e você possa enfrentar os seus medos. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar alguém, se já não colocou. E se você está vivendo esse tempo, olhe para cima e busque a face do Senhor. E faça como Elias, ore como ele orou. Senhor, estou desistindo, mas se o Senhor tem alguma coisa para me dar esperança, toca a minha vida. E esse Deus tremendo e maravilhoso é aquele que nos visita com a sua graça. Que a graça do Senhor te visite agora e que o medo que lhe angustia, esse medo patológico, possa ser tratado pelos anjos de Deus que se aproximam de você. E o Dia a Dia com Deus vai ficando por aqui com um convite para você. Hoje, às 8 horas da noite, temos um culto de oração em família que acontece na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós estamos na rua Bento Viana, número 1200, no Batel, na frente do Castelinho do Batel. Você pode ligar para a gente também no 2106-4347. Amanhã nós continuamos a falar sobre esse tema, medos. Não perca. Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos lá.